Que a graça e a paz do Senhor Deus esteja com todos nós. Boa noite aos irmãos. Cadê as nossas, não sei se as nossas cortinas já foram desligadas, por favor. Meus queridos, queremos dizer da alegria de recebê-los todos nessa noite. Queremos dizer da alegria, de hoje estarmos comemorando também o dia 23, esse dia tão importante para as nossas irmãs, para o Ministério Feminino a nível de Brasil. E nós louvamos a Deus pelo trabalho prestado, pelo trabalho dessa organização tão relevante no nosso meio. Nós queremos também agradecer, apesar que hoje deu uma chuvinha antes do culto, e algumas pessoas, muitas pessoas talvez deixaram de vir à igreja por causa desse sereno. Então Deus, Ele sabe, talvez alguns outros tiveram alguns motivos mais relevantes, mas mesmo assim nós temos alguns convidados, pessoas amigas que estão conosco nessa noite, e nós queremos agradecer pela presença de cada um de vocês. E o que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos queridos convidados? Amém. Graças a Deus, se eu fosse um convidado dessa igreja, eu voltava domingo de novo. Meus queridos, eu queria também fazer alusão e pedir permissão aos nossos convidados a documentar um visitante nessa noite pelo nome. Eu acredito que vocês não vão ficar enciumados, chateados comigo, mas eu gostaria de registrar, queria documentar a presença de Tomás de Medeiro Gomes. Queria convidar esse convidado ilustre aqui na frente, esse senhor, este rapaz, nasceu no dia 25 de janeiro, na maternidade Almeida Castro, na cidade de Mossoró, pesando, é filho de Valdo Sandino Diniz Gomes, eu que todo empolgado, e da nossa irmã Alana Kelly de Medeiro Costa, filho do eterno embaixador do rei Sandino. Queremos dizer da alegria, Sandino, me encontro até um pouco emocionado, dizer da alegria de estar com você nesse momento. Eu sei o quanto essa criança tem sido importante na sua vida, no seu casamento, para a sua vida. Eu digo isso porque quando eu fui pai, eu sei o que a gente passa, o quanto isso é relevante, o quanto isso é gratificante diante de Deus. E nesse momento, esse casal traz o Tomás, Tomás, traz o Tomás para a gente apresentar ele ao Senhor. Biblicamente falando, nós não encontramos respaldo bíblico para a gente batizar crianças, para a gente mergulhar uma criança num tanque e a gente acreditar que através daquele batismo, aquela criança está sendo purificada de algum tipo de pecado que ela tenha cometido. Água, batismo, nunca perdoou o pecado de ninguém. Agora, o batismo, para aqueles que são convertidos, para aqueles que já tomaram uma decisão ao lado de Jesus, pessoas que foram convertidas ao Senhor, se arrependeram dos seus pecados, se tornaram seguidores de Jesus Cristo, elas se batizam, ou seja, elas são mergulhadas na água. Inclusive a palavra batismo, ou um dos sentidos da palavra batismo, significa mergulho. Então, quando nós mergulhamos uma pessoa na água, aquela pessoa está dizendo para quem está vendo que Jesus Cristo, que ela morreu para o pecado, que ela foi sepultada para o pecado. E quando ela sai das águas, ela está dizendo com isso que ela teve uma nova vida, ela nasceu de novo, ela foi ressuscitada espiritualmente por Jesus. Enquanto isso, enquanto o Tomás não vai tomar a sua decisão, vai ser o embaixador do rei, ele vai tomar consciência de que ele é pecador, de que ele está afastado de Deus, de que todos são pecadores,
O Thomas vai saber quem é Jesus Cristo, ele vai saber que Jesus Cristo morreu por ele numa cruz e ressuscitou para dar salvação a ele. Eu acredito que ele vai tomar a sua decisão, ele vai se entregar a Jesus Cristo. Jesus perdoará seus pecados, ele se tornará um filho de Deus. Então ele vai se batizar, ele vai dizer para todo mundo, eu espero que ainda esteja vivo ainda por aqui. Quem sabe Deus vai me dar essa honra de batizar o seu filho. Você nos honrou porque você hoje mora no Ceará, em Fortaleza hoje. Você poderia muito bem ter apresentado o seu filho por lá, mas preferiu apresentar aqui na igreja. Eu quero hoje estar vivo para batizar o Thomas. Né, Thomas? Eu queria fazer uma leitura bíblica, que se encontra em Marcos. Capítulo 10, do verso 13 ao 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. O que Sandino, o que a Alana estão dizendo nessa noite, publicamente, diante de Deus e de cada um de nós, é que essa criança, essa linda criança, ela não pertence a vocês. Ela é uma dádiva do Senhor, é um presente do Senhor, é uma herança do Senhor. E eles estão dizendo assim: eu quero dizer publicamente, eu quero consagrar o meu filho a Deus. Não é consagrar a um orixá, não é consagrar a uma entidade, não é consagrar ao verdadeiro dono dessa criança, que se chama Jesus Cristo. Eles são cuidadores, que a palavra cuidador hoje em dia virou moda, principalmente no ambiente escolar. Dentro da educação chamada educação especial, nós temos os cuidadores, aquelas pessoas que têm uma missão primorosa, que é de cuidar, auxiliar alguns alunos com algum tipo de deficiência, algum tipo de especialidade, a eles acompanharem o processo do ensino-aprendizagem. E Sandino e Alana, eles são cuidadores da vida do Thomas. Eu vou perguntar, mas eu já sei, mas eu queria perguntar e que vocês digam isso. Eu queria perguntar a Sandino e a Alana também, se vocês vão se esforçar para vocês terem um casamento amigável, um casamento harmonioso, para que o Thomas, ele cresça dentro de um ambiente e ele possa ter uma família como referência. Se vocês vão se esforçar para dizer, nós, pastor, nós vamos nos esforçar para que o meu casamento com a Alana, ele possa ser um casamento que o nosso filho, ele possa nascer e possa crescer dentro de um ambiente de harmonia, de proteção e amor. Vocês se comprometem a lutar por isso? E eu queria também fazer uma outra pergunta. Se vocês se esforçarão para que o Thomas também ele conheça Jesus Cristo como Salvador. Porque uma coisa é se esforçar para botar os nossos filhos nas melhores universidades. E é um investimento primoroso. Eu nunca digo que é gasto, é investimento. Eu sei que vocês vão cuidar da educação dele, vocês vão cuidar da saúde dele, quem sabe até pagando um plano de saúde, dando tudo a ele que seja necessário, cuidando das amizades dele, da educação dele, cuidando de tudo. Mas que o maior cuidado que vocês precisam ter, o maior investimento, é que o Thomas, ele conheça Jesus Cristo como Salvador. Este é o maior investimento
que um pai pode fazer na vida de um filho. Desde que as minhas filhas nasceram, que este é um pensamento que está muito presente no meu coração. É que as minhas filhas, e agora os meus netos, é que eles possam galgar uma vida, mas que o principal alvo, o principal desejo do meu coração, é que as minhas filhas e os meus netos, eles conheçam Jesus Cristo como Salvador. Eu oro a Deus por isso. E eu tenho o privilégio de ter as minhas filhas crentes. E louvado seja Deus, e que Deus me dê tempo aqui na terra, para ver também os meus netos se virem ao Senhor. Vem aqui à frente, Moisés, por favor, me ajudar aqui com o microfone. Vamos ver aqui como é que está a minha amizade com o Thomas. Mesmo sentado como você está, meu irmão, você vai estender as suas mãos aqui para o altar e você vai abençoar a vida desta família. É o quê? Então vamos orar. Soberano Deus e maravilhoso Senhor, na Tua presença, meu Deus, nós nos encontramos nessa noite, alegres pela vida do Thomas, alegres pela vida do Sandino, da Alana, alegre, Pai, nesse momento, por estar apresentando a vida do Thomas ao Senhor. Rogamos ao Senhor, meu Deus, neste momento, pela saúde do Thomas, Senhor. Livra ele do mal, livra ele de acidente, livra ele, Senhor Deus, de tudo aquilo que possa levá-lo para longe do Senhor. Eu te peço, meu Pai, abençoe o casamento de Sandino, meu Deus, para que essa criança ela tenha todos os referenciais de uma família, que o Senhor abençoe, meu Pai, a vida dele. Eu te peço, Pai, abençoe a vida espiritual do Thomas, que ele possa crescer, meu Deus, em teus caminhos. Thomas, eu como ministro de Deus, autorizado por ele e pela Igreja Batista de Apodi, Thomas, eu te apresento a Deus, eu te consagro a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo gostoso. Amém. Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus para o texto de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, do verso 18 ao verso de número 26. Eu estarei usando a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Mateus capítulo 9, do verso 18 ao verso de número 26. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela, e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com seus discípulos. Vamos ao versículo de número 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riu-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Que Deus aplique esta porção em nossos corações. Eu gostaria de dar um título ao sermão desta noite, um tema forte, um tema
muito relevante, que é o que fazer em tempos de crise. O que fazer em tempo de crise. Essa semana passada, na quarta-feira passada, nós já iniciamos uma semana hoje, né? Na quarta-feira passada, eu estava pregando aqui na igreja e o título do sermão era esse: a vontade de Deus para o cristão. E nesse sermão que eu estava pregando, no último ponto, o título era este: que nós precisamos, que é da vontade de Deus, melhor dizendo, que nós entendamos ou compreendamos o sofrimento na vida do cristão. Então, a gente falou que era necessário o cristão, ele ter um entendimento correto quando ele estiver passando por algum tipo de luta, algum tipo de sofrimento. A gente falou na oportunidade que o sofrimento, ele é compatível com a nossa vida cristã. O que foi que eu quis dizer naquele momento? É que, por mais que a gente sirva a Deus, que a gente ande nos seus caminhos, se desvie do mal, seja uma pessoa do bem, mesmo assim, nós não somos blindados do sofrimento. O que é que a gente entende? É que mesmo servindo a Deus, os sofrimentos baterão à nossa porta. Existem determinadas pessoas com a sua fé um pouco imatura, que ela entra em parafuso, muitas vezes por causa desse tipo de situação. Algumas pessoas dizem: eu não entendo por que é que coisas ruins acontecem a pessoas boas e coisas boas acontecem na vida de pessoas ruins. Tem pessoas que começam a ficar meio jururus na fé, se questionar, falar mal de Deus, porque determinadas coisas aconteceram na minha vida. Por que é que eu estou sofrendo? Se eu sou tão crente, tão obediente ao Senhor, e por que é que fulano de tal, que nunca entrou numa igreja, nunca passou nem na frente de uma igreja, o camarada não sente uma dor numa unha, vive de farra, vive de viagens, vive numa vida esplendorosa, e eu aqui, um servo de Deus, passo por todo tipo de lutas e mazelas. Nós queremos dizer a vocês que nós precisamos entender o sofrimento nas nossas vidas. Olhando para o relato dessa história de hoje, que eu acabei de ler hoje, a história de um chefe de uma sinagoga. Sinagoga era como se fosse as igrejas do passado, um local onde os judeus eles se reuniam para cultuar a Deus, para estudar a palavra de Deus e ainda resolver os problemas religiosos e administrativos que acontecia na região. Então, de repente, um líder de uma sinagoga, um líder religioso, ele corre ao encontro de Jesus e chega para Jesus dizendo que a sua filha, de 12 anos de idade, na flor da idade, desabrochando para a vida, uma vida toda pela frente, ela tinha sido ceifada, ela havia morrido. Na verdade, quando você lê esse texto em Mateus, o texto diz que a menina havia morrido. Quando você vai para o Marcos e vai para o Lucas, diz que a menina estava morrendo, estava moribunda. O Mateus, ele tem essa habilidade de sintetizar, de resumir as coisas. Então ele foi logo dizendo que a criança estava morta. E aí ele clama que Jesus Cristo fosse com ele, porque Jesus tinha poder de ressuscitar aquela criança, aquela adolescente. Jesus vai à casa dele, ressuscita aquela criança, aquela pré-adolescente, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é glorificado. Olhando para essa história do Jairo, esse chefe da sinagoga, nós encontramos, através das atitudes dele, como nós devemos atravessar os períodos de crise nas nossas vidas. As mesmas atitudes tomadas por Jairo, que ajudou a ele a entender, a enfrentar o sofrimento, nós também precisamos aprender.
Não é preciso eu passar aqui o microfone para vocês e ouvir de cada um de vocês as lutas que cada um de nós passa. A gente, algumas vezes, Lorival, tem uma dificuldade meio grande, que a gente acha que só eu sofro. A gente muitas vezes acha que só quem tem só quem tem problemas financeiros, dificuldades financeiras, é a gente. Só quem tem dificuldades com filhos é a gente. Só quem tem dificuldades com saúde é a gente. Mas quando a gente vai observar a dinâmica da vida aqui na Terra, sofrimento, lutas, peleja, injúrias, calúnias, sofrimento de um modo geral, é uma coisa que é peculiar a cada um de nós. Então, vamos lá conhecer um pouquinho algumas atitudes tomadas por Jairo no momento da crise, no momento que a crise bateu na sua porta. O que fazer quando o sofrimento bater na porta? Em primeiro lugar, o Jairo, ele fez a coisa certa na hora certa. O versículo de número 18, o texto diz: enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, que coisas são essas? Jesus estava conversando com os discípulos de João Batista, falando sobre o jejum, falando sobre a vida religiosa daquele povo. Aí aparece o Jairo. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que o chefe da sinagoga, aqui não diz o nome dele, mas Marcos e o Lucas diz, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Então, observe que esse chefe da sinagoga, lá de uma cidade chamada de Cafarnaum, era um homem de reconhecida autoridade, era um homem de uma vida santa, era um homem respeitado entre o povo, era um homem que tinha uma credibilidade religiosa muito grande. Como ele era um chefe de uma sinagoga, ele não gostava de Jesus. Os seus companheiros, eles eram antipáticos a Jesus, eles perseguiram a Jesus aqui na terra por várias vezes, mas aqui o Jairo, ele faz uma coisa importante. Por mais que ele fosse um homem de autoridade, por mais que fosse alguém de respeito, talvez alguém de posse, por mais que fosse alguém que não cheirasse bem Jesus, porque eles não conheciam o Salvador, aquele homem, diante da luta, diante da dor, diante do sofrimento, aquele homem, ele vai ao lugar certo, atrás da pessoa certa. Aquele homem, ele vai atrás de Jesus Cristo. Ele buscou a pessoa certa em meio ao sofrimento. A doença chegou na sua casa. A morte arrancou dos seus braços a sua filha única. Alguns vão dizer que talvez seja única. E aquela tempestade bateu na sua porta e o sofrimento fez com que o Jairo corresse atrás de Jesus. Na hora do sofrimento, na hora da crise, Bartolomeu Filipe, é preciso que a gente busque a pessoa certa, no momento certo. Jairo, ele nos deu essa dica. Ele buscou a Jesus. E é interessante que, se a gente for observar, não é preciso a gente ser um estudioso para saber disso, Moisés, que as pessoas, elas buscam mais a Deus na dor do que na alegria. As pessoas, elas buscam mais a Deus na dor do que na alegria. Jairo é um exemplo disso. Bateu o sofrimento na sua casa, ele correu atrás de Jesus. É interessante que ele não buscou um terreiro de macumba, ele não procurou botar uma corda no pescoço e se matar, não se desesperou, não se enclausurou, mas ele correu atrás daquele que poderia fazer alguma coisa pela sua filha. Algumas vezes eu já visitei algumas pessoas passando por dificuldades. Eu disse: cadê fulana de tal? Eu vim aqui para visitar o filho dela. Não, levou para um rezador, levou para um macumbeiro de tal cidade,
levou não sei para onde. Fulano de tal está tomando uma charopada, está tomando umas garrafadas, que disseram para ela que era bom tomar esse negócio porque ficava bom de todo tipo de enfermidade. É preciso, no momento da crise, no momento da dor, a gente buscar a pessoa certa. E a pessoa certa, em primeiro lugar, é Jesus. Não é errado você buscar um médico, você buscar um psicólogo, você buscar um bom conselheiro. Não é errado você buscar proteção, mas, acima de tudo, você precisa buscar aquele que tem a solução para todos os nossos problemas. Em segundo lugar, o Jairo ainda teve uma atitude importante. E aqui é difícil, viu? Vou começar aqui a pregar coisas difíceis. E Jairo, ele adorou a Deus em meio ao sofrimento. O versículo 18 ainda, gente. A parte B diz assim: ele chegou para Jesus, aproximou de Jesus e disse assim, e o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo. Sabe o que é um negócio difícil a gente fazer na hora da dor? É adorar. É a gente cantar, é a gente confiar em Deus, é a gente se alegrar no Senhor. Adorar a Deus nos momentos difíceis não é algo fácil. O Jairo, ele adorou aqui o Senhor no momento que estava perdendo a sua filha querida, quando a dor do luto, melhor dizendo, já dava os seus primeiros sinais, quando o choro da sua família já era uma realidade. Aquele homem, ele adorou a Deus em meio ao sofrimento. Você sabe que adorar a Deus nos momentos fáceis é bom, Péricles. Quando a conta está no azul, a gente louva a Deus: oh meu Deus, muito obrigado, Senhor, manda mais, Senhor. Quando a gente passa num concurso, quando a gente passa e é aprovado naquela famosa e esperada faculdade, quando a gente recebe uma biópsia do médico e a gente olha lá, aí lá na biópsia está assim escrito: não tem nenhuma manifestação de células cancerígenas nesse negócio. É bom. Aí você salta de alegria, a gente salta de alegria. Quando a gente conquista um bem, quando a gente é aprovado para a gente construir uma casa, para fazer uma viagem, o nascimento de um filho, um casamento. Para alguns que vivem aí solteiros, muitas vezes arrumar uma namorada é motivo de dar glórias a Deus. Difícil, sabe quando é? Difícil é quando existe a dor do luto. Difícil é quando você passa por injustiça, quando você é passado para trás, quando você é traído, quando você é abandonado, quando você é acometido por uma doença grave, quando você, sem ver de quê, foi dormir achando graça e no outro dia amanheceu chorando, quando a depressão, sem ser convidada, bate na sua porta. Difícil é você adorar a Deus quando as coisas não dão certo, quando você é desempregado, quando você é perseguido, quando você é ameaçado. E aqui o Jairo nos dá essa grande esperança. Ele diz assim aqui nesse texto, ele diz para a gente adorar a Deus. Ele adorou ao Senhor em meio ao sofrimento. O Jairo, ele nos ensina aqui que a gente não deve amaldiçoar Deus quando as coisas ruins nos acontecem. Um profeta menor do Velho Testamento, estudado aqui na EBD, domingo passado, Abacuque, capítulo 3, o verso 17, tem uma poesia linda, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, ou curral, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, louvado seja o nome do Senhor. É adorar. Faz tempo que a gente não escuta aqui, Lorival, do cantor cristão, o hino 398.
o hino Sou Feliz. Presta atenção na letra desse hino. Sou feliz. O hino 398, escrito por Horatio Spafford. Não sei se eu pronunciei o nome correto. Ele era um advogado americano, morava na cidade de Chicago. Segura um pouquinho. Ele morava nos Estados Unidos, era um advogado bem-sucedido. De repente, este homem, e na verdade Chicago passa por um grande incêndio, ele perde os seus investimentos, o seu local de trabalho, e se isso não fosse o bastante, aquele homem ele agora passa por dificuldades financeiras. Ele já tinha perdido um filho, ele era casado, tinha uma mulher, lógico, era casado, ele tinha vários filhos, salvo engano, 4 filhos, um deles já havia falecido, ele já tinha sido atravessado com a dor do luto na sua família. Ele combina com a sua esposa para eles fazerem uma viagem para a Europa, porque lá eles iam descansar, eles iam para uma cruzada com um grande pregador D.L. Moody, e ali ele tinha algumas obrigações para fazer. A esposa e os filhos vão essa viagem na frente. No meio da viagem, aquele navio que aquela família ia, aquele navio, ele bate, ele colide, não sei nem se é esse o termo que se usa. O navio bate no outro, e o navio em que aquela mulher estava afundou, naufragou. Morreram dezenas, centenas de pessoas. Quando chegou o resgate para socorrer as pessoas, os sobreviventes, a esposa dele era uma delas. Aquela mulher, quando chega num determinado lugar lá na Europa, ela consegue mandar para ele, para o marido, um telegrama dizendo: meu filho, aconteceu uma grande tragédia na minha vida, na nossa vida. Eu estou aqui, eu estou salva, mas eu estou sozinha. Ou seja, as nossas filhas morreram. Ele de imediato pega um navio e vai até o socorro da sua esposa. No trajeto, ele passa lá no Oceano Atlântico, e alguém chegou para ele e disse: olha, foi mais ou menos nesse lugar aqui, aonde os seus filhos morreram. E ali, aquele homem, ele vai para uma cabine, ele pega uma caneta e ele começa a escrever. Ele compõe esse hino do cantor cristão. E vamos ver só um pequeno trecho desse hino, que diz assim: sou feliz. Se passa mais doce, me deres gozar, se dor é mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Muito bem. Então, em segundo lugar, o Jairo, ele adorou em meio ao sofrimento.
Em terceiro lugar, uma outra atitude de Jairo. O Jairo teve fé em meio à desesperança. Jairo teve fé em meio à desesperança. O verso 18, a parte B, diz assim: aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu, agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Se você observar, aqui nós temos o Jairo, ele demonstrando a sua fé em várias oportunidades. Primeiro, nesse momento aqui, quando ele chegou para Jesus e disse que a filha dele estava morta, mas que Jesus poderia ressuscitar, ele demonstrou fé. Não foi o incrédulo que diz assim: não, aconteceu isso, tá bom, vamos sepultar, tá bom demais. Porque tem muita gente que ela é acometida, vitimada da incredulidade, não acredita em nada. A segunda ocasião foi quando ele teve de esperar um pouco mais, em virtude de uma mulher vítima de uma hemorragia, que ela entrou no meio da história. Eu não vou ler aqui para vocês, mas lá em Mateus, capítulo 9, do verso 20 ao 22, eu não sei se vocês vão entender direitinho. Jesus, ele estava, de repente o Jairo chegou para ele e disse: Jesus, eu queria que o senhor fosse na minha casa. Minha bichinha de 12 anos morreu, mas eu acredito, se o senhor for à minha casa, ela vai ser curada. Na verdade, ela vai ser ressuscitada. Tudo bem, Jesus acompanhou ele, Bartô. Só que no meio do caminho, uma mulher, o ruge-ruge muito grande, o alvoroço muito grande, uma mulher toca nas vestes de Jesus, uma mulher que há 12 anos, é interessante, a filha desse homem tinha morrido, tinha 12 anos. Uma mulher que em secreto toca no vestido de Jesus, havia 12 anos que sofria de uma hemorragia, possivelmente uma hemorragia vaginal, uma hemorragia que estava consumindo aquela mulher, e que vários e vários médicos não tinham dado solução nenhuma. Jesus ia caminhando para a casa de Jairo, e aí Jesus parou e disse: epa, alguém me tocou. Talvez o Jairo: mas rapaz, que negócio é esse? Eu doido para esse homem para a minha casa, alguém, um desocupado qualquer, toca nas vestes desse homem. E agora? Então aqui o Jairo, ele demonstrou fé, porque ele aguardou. Jesus vai conversar, perguntar quem foi que tocou nele. Uma mulher disse: foi eu, Senhor. E aí Jesus disse: você é curado agora. Há 12 anos, não, é porque eu dizia assim: se eu tocasse nas suas vestimentas, essa minha sangria, ela cessaria. Jesus gastou todo esse tempo com essa mulher, e o Jairo demonstrou fé, sabendo esperar. Dentro, gente, dos períodos de crise, que muitas vezes bate na nossa porta, irmã Suelha, é preciso a gente ter paciência. É a gente saber que as coisas não acontecem no nosso tempo, mas acontecem no tempo de Deus. Que a gente não desvaneça de orar, de esperar uma mudança, de esperar a manifestação de Deus, de pedir graça a Deus para nos dar força, coragem, para que a gente possa enfrentar aquela luta, até a bênção chegar, se for da vontade do Senhor. E outra maneira que aquele homem, ele expressou a sua fé, quando Jesus cura aquela mulher, Jesus continua caminhando para a casa do Jairo. De repente alguém aparece: epa, para aí esse negócio. O que foi? Jairo, eu quero dizer a você que a sua filha está morta. Por que você ainda quer incomodar ainda o mestre? Olha só, Jairo, ele poderia ter chegado para Jesus: Jesus, tudo bem, aqui chegou o fim da linha. Aí aqui nós observamos a palavra de fé no coração daquele homem. Aquele homem continuou para sua casa junto com Jesus. Outra coisa que demonstrou a fé do Jairo: quando Jesus chega na casa do Jairo, alguém estava chorando, né? Que naquele tempo, o texto vai dizer que tinham pessoas tocando flauta. Quando a pessoa tinha algum dinheirinho, Bartô, tinha um cortejo, tinha alguém, né? Tinha agora não conta a palavra, um velório.
E as pessoas pagavam, as carpideiras pagavam algumas pessoas para chorar. As pessoas choravam só porque os outros queriam. Me dê aqui, pegue tanto para você chorar no meu enterro. A pessoa chorava. Eu conheço algumas pessoas aqui que são boas para chorar. Não sei se você já viu. Tem pessoa que muitas vezes nem conhece essa pessoa. Entrou na casa, começa a cair, a bolar pelo chão, a desmaiar. Então aqui, quando Jesus chega naquela casa, alguém chorando, a gente diz, tenha calma, deixa de alvoroço. Essa criança não está morta, ela apenas dorme. E diz o texto que aquelas pessoas que estavam ali, elas começaram a rir de Jesus. É digno de nota aqui nesse texto que Jesus, por 2 vezes, ele não tolerou a incredulidade. No meio do caminho, quando alguém disse que Jesus não era mais para ser incomodado, ele disse, olha, quem não acreditar em mim, por favor, fica aí. Você pode ler o texto, que o texto está dizendo. Jesus não permitiu que as pessoas incrédulas acompanhassem ele. Quando chegou na casa do Jairo, quando alguém começou a rir de Jesus, foram entrar na casa do homem, ele disse, olha, os incrédulos, os ateus, os incrédulos, vocês ficam aí fora. Só vai entrar para contemplar o milagre os meus discípulos e o pai e a mãe dessa menina. Jesus, ele não tolera a incredulidade. É um pedido de perdão que a gente deve sempre estar pedindo a Deus. Meu Deus, me perdoe pela minha incredulidade. Me perdoe por eu ter perdido a minha noite de sono. Me perdoe por eu ter chorado, por eu ter me aperreado, por eu ter passado tantos dias agoniado, com medo de uma situação. Eu vou contar de uma maneira bem rápida. Eu contei na quarta-feira, quando a minha esposa, ela fez um exame, eu não vou saber aqui agora o nome, é um Papa, não sei se é um Papa Nicolau, como diga aí, me ajuda aqui. Um exame de toque. Ela fez um exame de toque no seu seio, e toda mulher deve fazer isso, principalmente quando estiver no banheiro, faça um exame na sua mama. Quando ela tocou assim, disse, rapaz, eu estou com um caroço aqui. E disse, meu filho, eu toquei aqui, tem um caroço, aqui no meu seio. E aí, ela foi para Mossoró, e aí quem já passou por isso, sabe o quanto isso é terrível. O médico fez lá um exame, fez lá um exame e disse, a senhora está com um caroço, e deu Birrades 4. Essa nomenclatura ou essa classificação desse nódulo, que você que é mulher, você sabe disso, é uma situação que pode ser câncer. É muito propício a ter câncer. Quando ela chegou em casa e que me disse isso, eu comecei a sofrer mais do que ela. E aí foi feita a famosa biópsia. E a gente ficou esperando. No dia do resultado de pegar essa biópsia, eu fui com ela para Mossoró, a gente subiu lá no primeiro andar, onde eu subi com as canelas meio que bamba, e quando a mulher abriu lá o computador, olhou para mim assim, aí beleza disse, ele está aqui mais nervoso do que eu. E quando ela olhou, a mulher sorrindo, Lorival, ela disse assim, se todo o resultado de biópsia fosse bom desse jeito. Eu saí lá despinguelado, achando graça, glorificando a Deus, para buscar o carro para a gente ir embora. Era um misto, Lorival, de alegria, de felicidade, mas ao mesmo tempo era uma tristeza no meu coração. E eu comecei a dizer assim, meu Deus, me perdoe, porque nessa situação, meu pai, eu baixei meu semblante. Eu fiquei com fastio, eu não estava querendo comer direito, eu perdi o meu sono, eu fiquei preocupado. Meu pai, me perdoe por eu ter desconfiado do Senhor. Me perdoe por eu ter expressado uma falta de fé. Porque o Senhor estava cuidando, gente. Você que está aqui nessa noite, talvez passando por uma luta, por uma dificuldade, uma ansiedade, talvez um resultado de algum exame, um resultado de um concurso, uma dificuldade, seja lá qual for a luta. Ei, eu quero dizer a você que Jesus ainda é Deus, que Jesus ainda é o Senhor, que Ele ainda tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. Quem dará a última palavra sobre a sua vida, sobre aquilo que você passa, é o Senhor Jesus Cristo. O Jairo, ele foi tomado por essa fé. Ele teve fé em meio às dificuldades, às lutas.
Quando a gente passa por luta, meus irmãos, pode acontecer duas coisas na nossa fé. Ou o sofrimento nos empurra para longe de Deus, a gente questiona Deus, pergunta por que Deus permitiu isso, por que é que Deus não está vendo essa situação, por que é que Deus não move o seu dedo. Ou então, o nosso sofrimento, ele nos puxa para Deus. A gente passa a depender mais dEle, a gente passa a confiar mais, a gente passa a depender mais dEle, a gente percebe que a gente não é nada, a gente percebe que a gente é inútil, que a gente é incapaz. Então o sofrimento, ele também revela isso. E o John Piper, ele vai dizer que o sofrimento, ele serve mais para nos aproximar do Senhor, para nos converter mais, do que para nos afastar do Senhor. E por último, o Jairo, ele teve a companhia e o favor de Jesus Cristo em meio à crise. O versículo 19 diz assim: Jesus levantou-se e o seguiu. Aqui nós aprendemos duas grandes verdades. O texto diz que Jesus foi com Jairo para a casa dele, numa jornada que tinha muita coisa para acontecer até chegar à casa daquele homem. Eu posso dizer a vocês sem medo de errar, Jesus caminha conosco na nossa jornada aqui na terra. Jesus caminha conosco durante a crise, durante o luto, durante a solidão, durante o abandono, durante a enfermidade, durante as injustiças, diante de tudo aquilo que você possa enfrentar, o Senhor está conosco. E outra coisa que percebemos é que Jairo, ele recebeu o favor de Deus no meio do sofrimento. Que favor foi esse? O Jairo chegou na casa Jesus chegou na casa de Jairo. Ele disse: vocês podem sair. Pode sair, sai. Vamos entrar. Vamos para cá, quem crê. Aqui é para quem crê. Aqui não é para quem duvida não, é para quem crê. Vamos para cá. Lá em Marcos e Lucas, vai dizer uma coisa bem interessante. Jesus, ele pronuncia até o nome da menina. Ele vai dizer assim, ele pega a menina pela mão e diz: Talita cumi. Ou seja, menina, levanta-se. O Jairo, gente, ele conhecia a história de Jesus. O Jairo sabia que Jesus havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. O Jairo sabia que Jesus poderia fazer um milagre na sua vida. E aqui, o Jairo, ele foi agraciado pela ressurreição da sua filha. A dor do luto foi estancada, a morte foi vencida, a alegria voltou àquela casa. O solo da ressurreição prevaleceu sobre o solo da ressurreição prevaleceu sobre o coral da morte. Disse um certo estudioso: com majestade régia, Jesus ordena à morte que devolva a sua presa. Jesus, ele pode fazer, assim como ele fez um milagre na vida de Jairo, ele pode fazer um milagre também nas nossas vidas. Ele pode, segundo a vontade dele, não é eu que vou impor. Ele pode fazer o impossível na sua vida, na nossa vida. Enquanto ele não faz isso, ele pode e quer nos dar força para que a gente lute, para que a gente suporte esse período que estamos enfrentando. Eu falei aqui sobre a ressurreição dessa menina, mas talvez algumas coisas na sua vida precisam ser ressuscitadas. Os sonhos, talvez algum projeto, talvez você precise ser mais forte na tomada das suas decisões, talvez você precise esperar mais, talvez você precise orar mais um pouco. Aqui o texto nos dá a compreensão
de que quando Jesus ele se atrasou para chegar até na casa de Lázaro, como ele se atrasou para chegar até em Betânia para ressuscitar Lázaro, ele estava trabalhando a fé dessas pessoas. Talvez Jesus esteja trabalhando a minha fé, a sua fé, a nossa fé. Mas nunca esqueça disso. Jesus, ele pode realizar o impossível na sua vida. E mesmo que ele não queira realizar esse milagre, ele dará toda a força, toda a capacidade a você enfrentar a essa luta de frente. E se for da vontade dele, um dia essa vitória ela chegue na sua porta. Concluindo, as crises são nossas companheiras enquanto estivermos aqui na terra. Precisamos aprender a lidar com elas, procurando a Jesus no tempo certo, adorar a Ele em meio à crise, ter fé em Jesus em meio ao sofrimento e ter a certeza que Ele estará sempre na nossa companhia e de acordo com a sua vontade, o milagre acontecerá. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe cada um de nós.